Fala gurizada, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um degradinho mid-fade bem simples e bem rápido. Se esse conteúdo é relevante para ti, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vou começar aqui gurizada com o meu pente de número 3 na alavanca baixa, para a gente já definir aqui o tamanho dessa aresta que a gente vai trabalhar aqui. Ó. Então pente 3 na alavanca baixa, vou começar limpando esse cabelo aqui. Ó. Trabalhar com um movimento não tão em C, porque eu não quero deixar um volume tão grande nessa aresta para a gente sofrer depois para tirar com a tesoura de corte, a tesoura de desbaste. Então vou trabalhar com um movimento levemente mais reto aqui, ó. Passo bem o pente 3, que é pra gente limpar bem essa região aqui, ó. Agora aqui, gurizada, eu vou vir com a minha alavanca a zero alta. Vou começar marcando a nossa primeira marcação aqui, ó. Começar com o movimento bem em C aqui agora. Que assim, eu trabalhando com o movimento em C, ele vai facilitar na hora de a gente remover as outras marcações, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer também é seguir essa simetria que eu criei aqui em cima, ó. Isso vai deixar teu degradê um pouco mais bonito também na hora de você fazer o polimento ali do degradê. Então eu trabalho com o movimento bem em C mesmo, que é para facilitar na hora da gente tirar as marcações. Agora que eu vou vir com a minha máquina de acabamento, ó, já vou vir raspando, vou deixar uma leve linha aqui, ó, pra gente trabalhar com a shaver. Também posso fazer assim, ó, começar marcando ali, deixar uma leve linhazinha, ó. Daí assim eu sei até onde que eu vou subir com a máquina shaver, ó. Então eu marco ali essa outra parte que eu posso vir raspando, ó. Vem raspando mesmo. Muitas vezes eu vejo a galera, quando vai raspar essa parte, começar a fazer assim, ó. Então não precisa fazer isso, tu pode pegar, subir com a máquina bem reta, ó. Sempre com uma escovinha na mão, também dando uma limpada. E essa parte aqui, como a gente vai passar shaver, então tu pode raspar bem. A shaver, antes de passar ela, tu precisa tirar bem esses cabelinhos, porque senão depois quando tu for passar ela, os cabelos vão enroscar e ele não vai raspar bem. Então tu precisa trabalhar bastante com a máquina de acabamento agora aqui, ó. Tô usando uma maquinha da JLL de acabamentos, que é o kit da Lamborghini. Uma máquina muito boa, por sinal. Agora aqui, gurizada, eu vou trabalhar com a máquina shaver, ó, e percebo que eu tenho uma linha até onde eu subir. O que eu não posso fazer é chegar com a shaver até lá em cima, que devo criar uma marca muito alta, então não vou conseguir tirar depois. Então, ó, quando eu tô chegando quase lá perto da linha que a gente criou com a de acabamento, eu dou uma leve saída com a máquina, ó. Bem de leve mesmo, ó. Aqui embaixo eu posso raspar bem, passar bem a lâmina mesmo. E quando eu tô chegando lá em cima, perto da linha de acabamento que a gente criou, eu dou uma leve saída com a máquina, ó, para não criar uma marcação. Se acaso criar uma marcação, você pode vir com ela de cima para baixo, que ela vai eliminar. Fechou? E essa parte de baixo pode raspar bem daí. É uma parte que vai ficar bem zerado mesmo no degradê. Agora aqui, gurizada, para a gente eliminar essa marquinha da zero alta para a máquina de acabamento que a gente passou, eu vou trabalhar com a intermediária da máquina de corte e com a baixa também. Ó. Com a intermediária eu posso subir um pouquinho nessa marcação e com a baixa eu trabalho mais em cima da linha. Ó. Se acaso essa marquinha não sair trabalhando com a zero baixa, a gente pode voltar com a máquina de acabamento, dar uns leves toquinhos. Mas eu acho que aqui, como as minhas máquinas já estão bem reguladas, ela já vai sair bem tranquila. Intermediária, trabalha um pouco, e na baixa também. Ó. Aqui a gente está começando a transicionar a parte clara do degradê. Então a intermediária e baixa. Sempre lembra, para você tirar uma marcação você precisa passar dela. Intermediária e baixa. Se acaso ficar algumas marquinhas, aí você pode voltar contra a máquina de acabamento, como eu falei. Aqui atrás, normalmente nos cabelos, ele tem mais densidade, então pode ser que fique alguma marca. Então se precisar, eu vou voltar com a minha de acabamento aqui. Ó. Trabalhando com o movimento bem reto agora aqui também. Isso vai facilitar para tu remover a marcação. E sempre passando da marcação. Quando você quiser remover uma marcação, você precisa passar dela. Agora aqui, gurizada, com o meu pente 1,5 na alavanca baixa, eu vou criar mais ou menos um dedinho aqui de marcação. Ó.
Se lembrando que a gente vai trabalhar agora com o movimento em C, ó. Eu quero criar uma marcação. Então sempre que eu for criar uma marcação, eu vou trabalhar com o meu movimento em C, ó. E não é aquele C de cavar aqui, de machucar a cabeça do cliente, ó. C bem de boa, bem tranquilo. Ali, ó. Movimentinho em C, mais ou menos um dedinho. E eu sigo criando a mesma marcação que eu criei lá em cima com o pente 3, ó. Trabalhando bem de boa, bem tranquilo. Movimentinho bem em C, criando a marcação. Quanto mais definido aqui, ó, mais fácil é para você tirar com os outros pentes depois, ó. Com o meu pente 1,5 na alavanca alta, vou começar a suavizar essa marcação aqui em cima. O 1,5 na alavanca alta é como se ele fosse um pente 2. Então eu já vou trabalhar aqui conectando com o pente 3 que a gente passou lá no começo, ó. Vou trabalhar com a minha mão bem leve aqui agora, porque eu não quero mais criar marcação. Eu já quero trazer a transição e fazer esse pente 1,5 conectar com a 3 que a gente passou. Perceba como já suavizou a marca ali, ó. Tá vendo? E eu sigo trabalhando, ó. Trabalho bem com a máquina até eu sentir que o pente parou de cortar, que a máquina parou de cortar no caso. Ó. Trabalho bem com a máquina, bem com a esquina também, alguns pontos que eu vejo que eu tenho que subir um pouquinho mais. Ó. E a gente já vai suavizando essa transição. Vou voltar com ele na baixa agora e vou trabalhar só com as quininhas agora. Pra gente conectar de uma vez por toda essa marquinha aqui, ó. Só com as quininhas, trabalhando bem nos pontos escuros mesmo desse cabelo. Perceba como a gente já consegue trazer aquela conexão ali, ó. Tá vendo? Agora é muito importante que você trabalhe com a esquina da máquina, porque isso vai facilitar você chegar em alguns pontos que se você trabalhar com a máquina inteira, às vezes você vai acabar tirando demais. Então você trabalhando com a esquina fica muito mais fácil e muito mais prático de você remover as marcações. Agora eu vou vir com o meu pente meio na alavanca alta e vou começar a clarear essa marcação aqui, ó. Agora com o pente meio, quando ele chegar na baixa, a gente vai sumir de vez com essa marca. Então na alta, com o movimento mais reto, quando ele está na alta, eu posso subir bem esse pente, ó. Quando você quiser tirar uma marcação, você precisa passar dela para ela sair, ó. Agora o pente meio na alavanca alta, ele não vai remover de vez, ele vai clarear essa marquinha. Vai começar a dar uma clareada nessa marca aqui, ó. Que vai remover de vez, vai ser com o pente meio na alavanca baixa, ó. Trabalho bastante agora também com a esquininha da máquina, o pente meio é muito importante, porque ele vai fazendo o polimento do degradê também. Então você precisa trabalhar bastante com ele, ó. Vem com a esquininha da máquina, com movimento bem reto, bem leve também. Se eu quiser subir até lá em cima, eu consigo subir, ó. Mas eu tô trabalhando com a mão bem leve mesmo. Mão bem leve. Que modelo, hein? Que modelinho, né? Pegou o pior modelo possível. Cabelinho do homem aqui é coisa boa de cortar. Só um pouquinho espaçado. Quem tá na foto é um modelo? Agora eu já vou vir com o meu pente meio na alavanca baixa e eu vou eliminar de vez essa marquinha aqui, ó. Vou eliminar de vez, ó. Tá vendo? Agora eu vou trabalhar bem com a esquininha da máquina, com a mão bem leve. Ó, como a marquinha já vai sumindo. Por isso que é muito importante trabalhar bastante com esse pente meio, que além dele fazer essa marcação sumir, é o que vai trazer o polimento para o teu degradê, ó. Posso subir também alguns pontos onde eu vejo que tem uma parte mais escura. Agora aqui, gurizada, antes da gente remover essa parte aqui da aresta, dar uma suavizada nela, eu já vou criar a marcação dos pezinhos aqui, ó. Por que eu gosto de fazer isso? Porque quando o nosso olho fica muito tempo fazendo a mesma coisa, ele cansa. Então por isso que eu gosto de vir aqui e trabalhar fazendo os pezinhos. E eu vou quebrar um pouco a minha saturação visual desse corte aqui, ó.
Então os pezinhos eu não vou tirar muito, sempre gosto de deixar o mais natural possível, mas eu gosto de deixar ele bem marcadinho, ó. E agora eu troquei de máquina, estou utilizando também uma da JL, mas a JL Ghosted, que essa daqui eu sinto que ela marca um pouco mais quando eu vou fazer uma, ela tem mais precisão. Talvez seja um gosto pessoal ou não, mas eu gosto mais dela para fazer as marcações de barba, as marcações de pezinho. Eu gosto mais de utilizar a JL Ghosted, que é essa JL branca aqui, ó. E aqui eu vou marcar bem de leve, ó. Não quero marcar muito, deixar muito forte essa marcação, porque senão passa 2, 3 dias, já cresce ali e isso não fica legal pro cliente nem para quem vê ele no dia a dia. Ali é bem de leve. Agora aqui, gurizada, eu vou remover essa parte mais pesada aqui do cabelo da aresta com a parte larga do pente e com a minha tesoura de desbaste, ó. Então vou trabalhar trazendo primeiramente um pente polido aqui, ó, pra gente tirar o degrau. E depois eu vou caçar alguns pontos escuros, ó. Suavizar bastante esse degrau aqui do degradê com a tesoura de desbaste e fazendo um pentezinho corrido, ó. O pente corrido não tem muito segredo. É o pente devagar e a tesoura mais rápida, ó. Perceba como já suaviza bastante essa parte mais pesada aqui em cima, ó. Tá vendo? Maneira bem simples e bem rápida aí. Olha lá, ó. Quando eu tô trabalhando com a parte mais larga do pente, eu gosto de subir fazendo o pente corrido até esse cabelo sumir aqui, ó. Olha lá, ó. E assim já fica mais levezinho. Agora aqui que eu já suavizei aquela parte mais pesada da aresta aqui, eu vou trabalhar com esse pente aqui que é um pouco mais fino, para mim encaixar bem certinho os pontos escuros que tem aqui nesse cabelo, ó. Então vou posicionar bem aqui a cabeça do modelo e vou trabalhar só caçando os pontos escuros ali, ó. Onde tem um ponto escuro, eu coloco o pente e eu venho dando uma tesourada com a tesoura de desbaste, ó. Que assim ele vai abrir um pouco mais de espaço entre os fios e vai trazer um pouco mais de conexão também, ó. Ó. Agora eu não estou mais fazendo o pente corrido, ó. Eu só estou caçando os pontos escuros mesmo. Onde tem algum ponto escuro, posso vir tirando, ó. É muito importante essa parte aqui, que ele vai trazer a conexão perfeita, ó. Perceba aqui onde é que eu fiz e aqui onde é que eu não fiz, que já tem uma marquinha mais escura. Então eu venho caçando esses pontos escuros. Esse pente aqui é muito bom, porque ele vai exatamente aonde tem um ponto escuro. Se fosse um pente muito largo, que talvez eu não ia conseguir fazer isso. Conforme vai passando o tempo, tu vai fazendo isso, tu vai pegando mais prática, ó. E vai ficando mais fácil de você trabalhar. Então tu vai fazer isso por todo esse cabelo aqui, ó. Até ele ficar bem polido, bem bonito. Você fazer uma foto, fazer um vídeo. Olha lá, ó, como já fica legal o degradê. Vem trabalhando, caçando os pontos escuros. Aqui não tem muito segredo. Vai muito do olho do cara aí, ó. Você tá olhando onde é que tem um ponto escuro, pode vir trabalhando, dando a tesourada, ó. E aí ele vai abrindo espaço entre os fios, vai deixando esse degradê bem polido e bem bonito. Olha lá, ó. Com a técnica de point cut, pra gente clarear ainda mais esses pontos escuros aqui, ó. Onde tem um ponto escuro, posso vir atacando com a tesoura, que aí ele vai trazer uma conexão bem legal. E ele vai abrindo como se fossem uns buracos entre os fios. Então isso vai trazendo a entrada da luz ali, e esse cabelo vai fazer uma transição mais bonita, e o degradê vai ficar mais polido. Vou fazer esse point cut em toda a lateral, tanto desse lado, quanto daquele outro lado também, ó. Trabalhando com uma tesoura bem de leve, bem tranquilo, caçando qualquer pontinho escuro que tiver passando. Olha ali como ele já dá uma transição bem legal pro degradê, ó. Tá vendo? Se você não tem muita prática de fazer o point cut, pode fazer bem devagar, bem tranquilo. Eu tenho certeza que o teu resultado vai aumentar bastante a qualidade. Lá, ó. Caçando aqui em cima também um pouco mais perto da aresta, onde eu vejo que tem um ponto mais escuro. Agora eu vou caçando qualquer pontinho escuro que estiver passando.
Essa parte é muito importante que vai fazer o polimento do degradê. Aí como já vai ficando topzera. Gurizada, então esse foi o vídeo, degradinho mid fade aí, fiz uma finalizaçãozinha um pouco mais artística nele. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Tamo junto!